Periton. Porra, mas eu já usei foi muito. Eu já usei ele umas três campanhas diferentes. Essa imagem é uma imagem muito bonitinha, parece até que um bichinho de Buenas, tá? Porque o vermelho fala que a gente tem que pegar a imagem de paisagem. E aí as imagens boas que eu achava era tudo retrato do bichinho. Porque se vocês não sabem, eu monto a apresentação e eu peço na pauta assim, ó, escolha uma imagem em formato paisagem. Aí o que o Marcelo Salada faz? Ele pega uma imagem quadrada, com a definição pequenininha, porque ele usa no celular pra pegar, e ele pega aquela que aparece no Google a primeira. Não, assim, menino, não é por isso não. Eu uso no Google, eu pego no Google também, mas é no computador. Mas às vezes a imagem parece boa mesmo. Aí depois que eu vou ver que ela tá pequena. O Periton é uma criatura meio pássaro, meio cervo, né? Essa imagem aí ele tá bonitinho, mas ele é uma criatura diferente dos animais. Ele não é uma criatura não alinhada, não. Ele é uma criatura caótica má. Ele é ruim, o coração dele é ruim. E eu já usei ele algumas vezes porque ele tem, ao mesmo tempo, um lore que eu acho interessante. Ele é um desafio normal, razoável para você usar com um grupo de nível baixo. Ele exige algum grau de estratégia para enfrentá-lo. E ele é um encontro de fácil construção, né? Então eu vou explicar primeiro por que eu gosto do lore. O Periton, para quem não sabe, provavelmente é derivado de uma criatura que o Jorge Luiz Borges, escritor argentino de fantasia, cita num livro dele chamado Livro dos Seres Imaginários, que inclusive recomendo muito, que é bem bom. E é um animal chamado Perítio, que teria sido descrito num manuscrito medieval, né? O Perítio original tem todo um caráter simbólico e tal, mas ele é mais básico, porque ele tem o corpo inteiro de cervo e a diferença dele é só que ele tem umas asas de pássaro. O Periton do D&D não, ele foi adequado e adaptado para ser mais agressivo, então ele tem também as garrinhas de pássaro, ou seja, o que ele tem de cervo é o corpo, né, o torso e a cabeça, mas ele tem o resto do corpo é de pássaro. Um Periton, ele gosta de se alimentar especialmente de carne humana, né? Por humana não precisa ser da espécie humana, mas ele gosta de humano, gosta de elfo, gosta de meio elfo, aparentemente ele não é tão fã de anão, talvez a carne seja mais dura. E ele se alimenta especialmente do coração, tem um simbolismo relacionado a isso. Ele mata a criatura para comer o coração dela, né? E a reprodução do Periton depende disso. A fêmea do Periton só reproduz e cria peritonzinhos após comer um coração humano. E no lore do D&D é mencionado que a suspeita é de que ele seja derivado de um ritual envolvendo corações humanos. É uma história meio trágica, da mulher que descobre o marido traindo, e ela vai lá e mata a amante, pega o coração da amante e consome o coração da amante para ser mais bonita que a amante, não sei o que e tal. E aí funciona, mas eventualmente o cara descobre que ela fez isso e mata a mulher, enforca a mulher. E aí os pássaros, ou os cervos, não sei o que se alimentam do corpo, acabam recebendo essa maldição. Pesado. Ela podia ir num salão de beleza. Não custava nada, né, menino? O pessoal é meio dramático ali no D&D. E aí, uma das coisas interessantes é justamente que, por algum motivo, adoro quando o livro descreve isso, a sombra de um Periton não é uma sombra normal, ele tem uma sombra de um ser humano. Então isso só serve pra você descrever pras pessoas, você vê sombras humanas passando por cima de você. Ué, o que é? Não é, você olha pra cima e vê que não é um humano. Então, tem essa característica. Eu falei que o encontro é fácil de construir porque o livro fala que os Peritons, diferente do Pássaro Roca, que não é de atacar em cidade, porque ele ataca alvos que estejam em campo aberto, ele não vai tentar destruir um prédio para pegar o que tá lá dentro. E nem entra na floresta. E nem entra na floresta. O Periton não. O Periton, ele gosta de lugar que tem muita comida. Então, ele vai atacar em cidade, se for o caso. Ele vai tentar pegar uma criança passando despercebida ali andando na rua, um idoso que não conseguiu correr para dentro de casa. Vamos nós. Lá vamos nós. Então, e ele é caótico mal, ele é monstruoso, né? Então ele vai invadir nossa cidade, ele vai tentar pegar uma presa para levar, e ele vai brigar até a morte, de um dos dois lados. Se você conseguir espantar ele, ele vai ficar de mal e vai ficar ali rondando. Então é fácil você fazer um encontro em que a galera da cidade contrata lá o pessoal só para lidar com... Aparecer um ou dois peritons na região e tal, e já pegaram um idoso desapercebido ali, então você tem que ir lá lidar com isso. Mecanicamente falando, ele tem a mesma questão do Gárgula, ele tem uma resistência natural a tudo que não é mágico, o que faz com que os 33 pontos de vida dele de repente virem 66, e isso é bastante para um nível de desafio 2. O CA dele é baixo, mas essa resistência ajuda. E ele voa, né? O rolê dele é fazer os ataques voando ali, então você tem que ter alguma possibilidade. O guerreiro que não usa arma à distância vai ficar chupando o dedo se vindo só de tanque pra tomar dano. E são 2 ataques por turno também. É uma agarrada e uma agarrada e uma mordida. Com detalhe de que, salvo engano, ele consegue também segurar a pessoa com a garra. Dar um grapplezinho ali pra dar um serviço pra pessoa. Eu usei um Periton no Condado de Krainstein, mas era uma questão mais de fantasia sombria, em que em determinado momento da história ele saía, ele era uma estátua de um Periton, que em determinado momento da história ele quebrava um invólucro de estátua e era um Periton de verdade que estava lá dentro. E aí os jogadores tinham que enfrentar ele ali
na sala de estar da mansão. Mas é um bicho brabo mesmo, e acho que o principal chamariz dele seria justamente o lore. E aí, igual a gente tá falando, ao contrário do Pastor Rock, que só tá lá existindo, o Peritão é mal pica-pau, né? Tá ali pra matar as pessoas e arrancar o coração delas. Então acho que o lore dele... Na ponta da faca. O lore dele é o que mais chama atenção mesmo, e esses pequenos detalhes da sombra, do ciclo reprodutivo e do porquê que ele ataca, que faz com que fique interessante o encontro acontecer ali, mesmo que aleatório, no topo de uma montanha. E você tá vendo uma mata cheia de floresta, mas saiba que tem árvores nas montanhas também, dependendo do tipo. Tá? Então não fica achando que a gente tá mentindo, não, rapazinho.